Olá, a gente somos a equipe Beatriz Carlos, Brena Morim, Pedro Souza, que não pôde gravar com a gente, mas ele participou demais no projeto, e o Ronaldo Gomes. Eu vou apresentar um pouco sobre o que é o projeto. O projeto, a gente tentou fazer uma prova de conceito do Classroom, pegando as principais funcionalidades dele. Basicamente é um sistema semelhante ao Classroom, uma prova de conceito, em que o usuário ele poderá se cadastrar e efetuar um login, sendo aluno ou professor. Há essa diferenciação no banco. Após isso, ele também pode criar, ingressar ou visualizar as turmas. E caso ele crie uma turma, ele pode efetuar um CRUD de atividades e também visualizar os alunos que estão matriculados naquela turma dele. E caso você for aluno, né, você pode anexar uma atividade, marcar como concluída e visualizar as atividades concluídas e que ainda não foram terminadas. Eu fiquei com a tela inicial e o Pedro ficou com. O Pedro fez várias coisas no projeto, mas principalmente ele ficou com autenticação. E eu vou falar um pouquinho sobre a MEN. A MEN. Pronto, a MEN. Ela é um menuzinho inicial, onde você tem sair, menu e se cadastrar. Aí, ao logar, ele vai logar, fazer o cadastro, buscar no banco de dados, né? E ver e entrar em outro menu, que é o criar turma, o participar da turma e visualizar turmas. Aí aqui foi um if else bem simples, onde a gente criou uns arquivos de configuração que eles geram um menu para a gente ter reaproveitamento de código. A gente usou MVC e tentou focar o nosso MVP do projeto num modelo bem simplificado. Depois disso, eu vou mostrar a autenticação, que basicamente a nossa view Authentication, onde tem login e o SingUp. O login, ele vai ele vai perguntar e vai ver se é e-mail, e vai perguntar e vai ver se é senha, se é um texto, né? E se tiver na controller, se ele tiver cadastrado no banco, no GetUser, ele vai autenticar a pessoa. Ao SingUp é o cadastro, né? Aqui na view tá toda a parte do cadastro. Tem o input de nome, o input de e-mail e o input de senha. Onde na controller ele vai pegar todos esses valores que o usuário digitou e vai pedir para fazer um insert no banco. Aí, caso dê tudo certo, ele volta para main. Bem aqui, ó. E vai entrar em outro menu, que é o menu de onde você faz as coisas do Classroom. Você pode criar a turma, participar da turma ou visualizar turmas. Aí, nisso, a nossa amiga Brena vai falar um pouco. Olá, meu nome é Brena e eu vou falar um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo. E eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse modelo View Controller das turmas. A partir do momento que esse menu for chamado, criar turma, participar de uma turma ou visualizar, o Java vai redirecionar para a classe class. Bem, e dentro dessa classe existem 3 métodos: criar uma turma, create class, enroll class, que é participar de uma turma,
ou mostrar as turmas, show classes. O método create class vai ser basicamente uma visualização de criar uma turma, em que vai existir aqui um método herdado de outra classe forms field, que vai pedir o nome da turma e passar para controller, que é a class controller, que vai controlar o que o usuário vai digitar. Basicamente, para criar uma turma, só é necessário determinar o nome da turma. Então, quando o usuário digitar o nome da turma, esse método vai retornar o nome dela e vai direcionar para controller, que é chamado bem aqui. E aí, a partir disso, o programa vai ter que gerar um código para que os alunos ou os participantes da turma possam entrar na turma. E aí existe um método para gerar um código com um código alfanumérico com 8 dígitos. E aí a conexão com o banco realiza a inserção na classe, em que é necessário o código e o nome da classe e o ID do usuário. Esse segundo método, enroll class, ele basicamente só precisa do código da turma. Então, aqui na view é só basicamente mostrar para o usuário a interface de participar da turma e pedir o código para ele. E aí, isso acontece aqui no Ask for Text Field. E aí o usuário digita o código da turma que ele quer participar e essa função resgata esse código para tratar na controller. Aqui na controller existe a mesma função que trata o código. E aí, a partir desse código, a gente acessa aqui o user DAO, que é onde faz a conexão com o banco, com a tabela do usuário. E aí, realiza o update. Na verdade, antes disso, pesquisa a classe que possui esse código, a partir desse método search class. E aí, quando achar essa classe, faz o update no banco, para adicionar a classe no usuário. E o terceiro método é para mostrar as turmas. E aí, ele precisa de uma rede de classes, que vem do banco também, na tabela class. E, basicamente, ele só mostra as turmas que o usuário possui no banco. E aí, é mostrado de turma a turma, aqui nesse for. E a partir da turma é direcionado para outra etapa do programa, que é verificar os assignments da turma, que são as atividades da turma. E aí é instanciada essa classe para direcionar para ela aqui acima, a partir da escolha da turma. E o Ronaldo vai continuar para explicar o restante. Vocês estão... Pode só me dar o controle da tela? Pronto. Após isso tem a view de assignment, que é de tarefa. Opa, acho que não tá. Não tá, calma. Pronto. Se assignments, que é só uma classe que vai mostrar todas as suas atividades. Ela basicamente faz um for e pega todas as atividades que tem do seu array de assignments que é passado como parâmetro. E essa daqui é a controller dela, que pega esse assignment exatamente
do banco de dados, que era isso que eu ia explicar agora. No caso, a gente decidiu manter todas as conexões da base de dados na classe da moda. Essa daqui é a nossa conexão. Nesse momento ela está sem username, password, nem database, porque a gente quis deixar o mais configurável possível. Na hora que a pessoa quiser entrar, e aqui pode ser em qualquer database, em qualquer usuário, em qualquer senha, ele só coloca e a partir disso o fluxo flui normalmente. A gente criou, no caso foi eu e o Pedro, que a gente trabalhou bastante nessa model, a gente decidiu fazer dessa forma. Cada, cada entidade do nosso banco de dados tem uma classe que vai ter cada atributo dessa entidade. A gente tem o assignment, tem o classes, tem o submission e tem o user. A gente tem uma classe que junta duas entidades que não tem aí, que é a enrollment, que junta classes com users, mas ela não foi necessário colocar essa nomenclatura. E cada uma delas tem o seu DAO. Por exemplo, na assignment, a gente não fez o CRUD da forma que a gente fez um CRUD personalizável. Em todos os construtores, a gente checava a conexão, a gente preferiu fazer dessa forma. E, basicamente, cada uma tem alguns métodos específicos, porém, alguns se repetem. Por exemplo, no assignment, a gente tem read all assignments from classes, que quando a pessoa passa o class ID, a gente procura todos os assignments que tem esse class ID, a gente bota o SQL aqui que a gente faz e coloca o class ID e ele retorna um array de objetos que é exatamente essa classe aqui. Ele sempre vai retornar o array do seu tipo. A gente tem também aqui o insert assignment, que essa daqui, ela é padrão, todas têm o seu insert, nome da classe, que ela vai receber o parâmetro de cada atributo da entidade, e ela é o normal, o insert into e executa a query. A gente tem o update assignment, que também é padrão para todos têm o update, o nome da sua classe, que é quando você passa uma query específica. Essa daqui já é uma customizada, que é só dela, que é read all assignments not submitted, ou seja, ler todas as tarefas que a pessoa não fez ainda, que está com state 0. Por isso que a gente recebe o user ID e recebe o class ID. E ele retorna exatamente um array de assignments também, que ele não fez no caso. E a gente tem o read assignment, que esse daqui retorna somente um. Caso a pessoa queira um assignment específico, com assignment ID, a gente retorna ele. As outras funcionam basicamente da mesma forma, mudando só algumas classes. Essa daqui, read all classes unit, que são as classes que o professor ele que criou, né? Ele que está vendo no momento, não é um aluno. Por isso que a gente coloca que o FK user é igual a user ID. E a gente tem outra bem parecida, que é o read all classes enrolled, que é as classes que eu estou como aluno, eu estou matriculado. Ele faz uma query diferente. Ele seleciona todas as classes, onde o ID está nesse array aqui, como se fosse um array, que ele seleciona do enrollment, que foi aquela classe que eu falei, que serve como uma classe de junção entre a classe e o usuário. Aí, aqui é a connection, que eu já tinha falado. Essa daqui é a submission, que tem só o insert submission normal e o update submission. E o que a gente fez mais coisas foi no user, porque como vocês perceberam, o user é uma coisa que a gente vem desde a primeira interação, é uma coisa que sempre é atualizada, e ela foi a que tem mais classes. Ela tem o read all students from a class, ele retorna todos os estudantes que estão numa classe. Essa daqui é útil para o professor, né? Por isso que a gente passa o class ID. A gente tem o insert user, que é o normal, a query normal. A gente tem o update user também normal. A gente tem o get user, que essa daqui é bem importante, que ele pega um usuário de acordo com o e-mail e a senha. Essa daqui é a primeira função que a gente usa da base de dados, que é exatamente quando você digita o seu e-mail e a sua senha,
ele pega o usuário e ele vai lá na controller, ele vai comparar. Basicamente é isso do model da nossa classe.